Olá, você quer compreender o conflito de jurisdição com base nos artigos 113 ao 117 do Código de Processo Penal? Vou apresentar os conceitos básicos para adentrar o conteúdo citado. Para parte da doutrina, a jurisdição seria a função do Estado de fazer atuar a vontade da lei, efetivando o direito objetivo no caso concreto. Na doutrina moderna, usam-se três acepções para o termo, sendo a jurisdição como poder, a jurisdição como atividade e a jurisdição como função. Na nossa vida em sociedade, nós não podemos proteger a nós mesmos, como a autotutela. Isso é tarefa do Estado, que se dá por meio do poder judiciário. A jurisdição, ela é una e indivisível, mas a doutrina classifica em espécies para facilitar o entendimento. Quanto à matéria, ela poderá ser penal ou civil. Quanto à função, comum e especial. Quanto ao objeto, contenciosa ou voluntária. Para caracterizar a jurisdição, se faz importante considerar não só os aspectos jurídicos, mas também os aspectos sociopolíticos. Então, é característica atribuída à jurisdição, atualmente, a substitutividade, que diz respeito à função exclusivamente estatal. Substitui a autotutela. A definitividade. Uma vez proferida a decisão e transitada em julgado, seus atos adquirem imutabilidade. A inércia depende da provocação do interessado. A indivisibilidade adquire. A jurisdição ela é una e sua repartição em competências é apenas para fins organizacionais. E daí finalizamos com os princípios da jurisdição, que é o princípio da investidura. O Estado deverá atuar somente através de seus órgãos. A jurisdição só pode ser exercida por quem estiver legalmente investido nas funções jurisdicionais. O princípio do juiz natural. Aquele que exerce a função jurisdicional deve estar investido no poder de julgar. O princípio da indelegabilidade. O magistrado não pode delegar a função que lhe foi atribuída. O princípio da improrrogabilidade da jurisdição e princípio da aderência. O juiz só poderá exercer parcela da jurisdição que lhe foi atribuída por lei. Proibido também às partes optarem por juiz diverso da legalmente estabelecido. E, por fim, o princípio da indeclinabilidade. Não pode o magistrado recusar-se a julgar quando validamente invocada a tutela jurisdicional. Agora, estamos prontos para adentrar ao conflito propriamente dito. O conflito de jurisdição está disposto lá nos artigos do 113 ao 117 do Código de Processo Penal. E de uma forma bem sucinta, vamos definir conflito de jurisdição. Bom, conflito de jurisdição é um fato que acontece quando dois ou mais juízes se consideram competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo litígio. Apesar de haver algumas controvérsias doutrinárias acerca da definição do conflito de jurisdição, a lei, no Código de Processo Penal, lá no artigo 114, diz que haverá conflito de jurisdição quando? No inciso 1, ela fala que quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Já no seu inciso 2, ela diz que quando entre duas ou mais autoridades surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processo, o que poderá ocorrer, por exemplo, nos casos de conexão e continência. Vamos fazer uma breve revisão sobre conexão e continência. A conexão, pessoal, ela se revela como um instrumento de unificação do processo que guardam entre si um vínculo, algum vínculo. Quando a continência, ela ocorre quando um fato criminoso contém outros fatos, o que impõe que o julgamento de todos sejam realizados em conjunto. Isto é continência. Vamos fazer agora uma pequena distinção entre conflito de jurisdição e conflito de competência. Há que distinguir entre conflito de jurisdição e conflito de competência. Parte da doutrina, portanto, entende que a linguagem do Código de Processo Penal ela é equivocada, pois sobre o conflito de jurisdição disposto no Código de Processo Penal estaria, na verdade, disciplinando o conflito de competência. A competência ela é a medida da jurisdição de cada juiz.
Tá? O conflito de competência, por sua vez, ela surge quando há especulação de mais de um órgão judiciário ser competente para processar e julgar a mesma causa. Para alguns doutrinadores, como Guilherme Nutt, Edilson Mogenot, o conflito de jurisdição é utilizado de maneira equivocada, pois tal expressão não se trata deste conflito. Para ele, o correto termo é conflito de competência. Ainda segundo Edilson Mogenot, o conflito de competência é a situação em que duas ou mais autoridades judiciárias pertencentes a uma mesma jurisdição se consideram competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Enquanto o conflito de jurisdição consistiria em uma controvérsia que envolva autoridade jurisdicional da Justiça Comum e órgão jurisdicional da Justiça Especial. Isso é o que pensa Edilson Mogenot. Conforme disposto no artigo 113 do Código de Processo Penal, o conflito de jurisdição serve, ao lado da exceção de incompetência, de instrumento para a solução de questões atinentes à competência. Após análise jurisprudencial e doutrinária, conforme mencionado anteriormente, é possível se afirmar que a competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Ok? Vamos lá para a tipificação. De acordo com o Código de Processo Penal, em disposição nos artigos 113 ao 117, haverá o conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias disserem que são competentes para o julgamento de uma demanda específica, ou quando duas ou mais autoridades judiciárias disserem que são incompetentes para o julgamento daquela demanda, sendo, respectivamente, conflito de jurisdição positivo, ou seja, quando as autoridades judiciárias julgarem competentes para julgar, as duas autoridades judiciárias julgarem competentes para aquela demanda, isso nós estamos diante de um conflito de jurisdição positivo. Quando as autoridades judiciárias se disserem incompetentes para julgar aquela demanda, estaremos aí diante de um conflito de jurisdição negativo. Ok? Conforme o artigo 115, poderá suscitar o conflito as partes interessadas, os órgãos do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público enquanto parte, ou, por sua vez, atuando como fiscal da lei, e por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. O artigo 116, ele inaugura e apresenta em seu caput e parágrafos a maneira como terá que ser realizado os procedimentos para que seja suscitado o conflito de jurisdição. Então, vamos lá para o artigo 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a forma de requerimento, darão parte escrita e circunstanciadas do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Ou seja, se quem irá suscitar forem os juízes e os tribunais, estes deverão fazer sob forma de representação. Porém, se quem for suscitar for a parte interessada, esta deverá fazer sob a forma de requerimento. O procedimento deverá ser escrito, tá, pessoal? E comporta a junção de documentos comprobatórios. Parágrafo 1º do artigo 116. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Observe, se o conflito de jurisdição for negativo, não caberá a suspensão do processo, tá? E os interessados deverão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Porém, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Vamos para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópias de requerimento, caso seja partes, ou representação, cópia da representação, caso sejam a juízes ou tribunais. Parágrafo 4º. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebida as informações
e depois de ouvida o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Então, aqui entra uma figura, né? A gente acaba de observar aqui que o procurador-geral ele terá que emitir a sua opinião. Então, depois de ouvido o relator, é que será decidida na primeira sessão, caso a instrução do feito depender de diligência, caso não dependa de diligência. Parágrafo 6º. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que houver sido suscitado. No entanto, para que haja solução efetiva dos conflitos, é fundamental que se respeite as regras estabelecidas na Constituição Federal. Deverá competir ao STF julgar o conflito existente entre o STJ e quaisquer tribunais, ressalvando a competência do STF, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, TRF e juiz estadual, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Juiz estadual e federal, o TRF será competente para apreciar juízes federais da mesma região. Ao Tribunal de Justiça será cabível a apreciação do conflito entre juízes estaduais de primeiro grau em que sejam a eles vinculados. E assim a gente finaliza o nosso trabalho da disciplina de processo penal. Até a próxima, muito obrigado. Nos vemos em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Tchau, pessoal!